Olá, meu nome é Ana Clara e nesse vídeo eu vou apresentar como foi a minha experiência durante o estágio supervisionado em Educação Infantil, realizado ao longo desse semestre, no curso de Licenciatura em Pedagogia pela Unimotes. Devido à disponibilidade do município, o meu estágio foi realizado em 2 escolas diferentes, cada etapa em uma escola. A primeira etapa aconteceu com crianças de 0 a 3 anos no berçário da creche municipal Emanuelico Carvalho Gonçalves. Foi uma experiência muito diferente e enriquecedora para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto a rotina da educação infantil nessa faixa etária e observar como acontece o desenvolvimento das crianças desde os primeiros anos. Durante a observação de 0 a 3 anos, um dos momentos que mais gostei de presenciar foi a contação de histórias realizada pela professora. Achei muito interessante observar como todas as crianças ficavam atentas e envolvidas com a atividade. Esse momento me fez perceber como o trabalho pedagógico na educação infantil vai muito além do entretenimento e como atividades simples podem estimular a imaginação, a linguagem e o interesse das crianças. Outra reflexão importante que tive durante esse estágio foi perceber que, antes dessa experiência, eu acabava subestimando um pouco o trabalho realizado no berçário e em creches mesmo em geral. Eu imaginava que nessa fase existissem menos possibilidades de atividades pedagógicas, mas durante o estágio percebi que existem muitas estratégias para estimular o desenvolvimento infantil. Uma das atividades que me chamou bastante atenção foi quando a professora colou fitas adesivas no chão para que as crianças pudessem retirar. À primeira vista parecia algo simples, mas ao observar melhor, percebi que aquela atividade estimulava habilidades importantes, como a coordenação motora fina, a concentração, a exploração do ambiente e a autonomia. Essa experiência ampliou minha visão sobre a importância das práticas pedagógicas já nos primeiros anos da infância. Um ponto que eu acredito que foi negativo foi como eu fiquei somente no berçário e as atividades elas serem mais restritas, eu não tive muita experiência de creche em turminhas de criança de 1 ano, de 2 anos. Então, foi realmente mais as atividades de estímulo que eu consegui estar observando. Mas, em geral, eu fui muito bem recebida pela equipe pedagógica da instituição, que sempre se mostrou acolhedora e disponível durante todo o estágio, contribuindo para que essa vivência fosse ainda mais significativa. Já a segunda etapa do estágio foi realizado na Escola Municipal Infantil Jardim Encantado, em uma turma de segundo período, onde também realizei a regência. Nessa etapa, uma das atividades que mais gostei de acompanhar foi relacionada à junção de sílabas. Foi muito interessante observar como as crianças participavam das atividades e como cada uma desenvolvia suas habilidades no próprio tempo. Tinham crianças que já sabiam ler, haviam crianças que ainda estavam juntando sílabas, haviam crianças que ainda estavam começando a juntar as sílabas. Também gostei muito de observar as interações entre as crianças, percebendo como aconteciam os momentos de aprendizagem, as dificuldades e também as superações do cotidiano escolar, como elas iniciavam os problemas, como finalizavam os problemas, como resolviam as dificuldades, como se realizavam as amizades. Um exemplo que me marcou bastante e que me permitiu relacionar a teoria estudada no curso com a prática foi acompanhar o desenvolvimento de uma criança que apresentava dificuldade para segurar no lápis. Durante o estágio, minha colega, também era estagiária, a Anne, ela realizou alguns estímulos e atividades voltadas para o desenvolvimento da coordenação motora fina e com o tempo foi possível perceber avanços, fazendo com que a criança melhorasse a forma de segurar o lápis. Esse momento me mostrou na prática como o acompanhamento pedagógico e os estímulos adequados podem contribuir para o desenvolvimento infantil, respeitando sempre o tempo e as necessidades de cada criança. Como um ponto negativo, eu vou estar colocando em questão o projeto Alfabeto, que é um projeto que veio da Rede Municipal de Ensino de Confins. Ele começou a ser aplicado em abril e nele as atividades já vêm prontas para os professores precisam somente aplicar as atividades,
O método, ele é focado no ensino no ensino da leitura por meio da fonética, né, do sistema fonético. O que eu considero muito bom, acredito que esse ensino funciona bastante com a maioria dos alunos. É melhor você aprender a ler pelo som, né, das letras do que pela forma, pela escrita, né, delas. Eu acredito que o projeto seja muito interessante. Porém, ele tira, acredito eu que ele tira muita autonomia dos professores, né? Porque as atividades já vêm prontas, os professores precisam somente aplicar. Mas acaba que cada turma é uma turma. Então, às vezes, uma turma, eu acredito eu, uma turma já sabe ler, outra turma ainda está aprendendo. Eu acredito que isso acaba tirando a autonomia dos professores. Do mesmo jeito que tira a autonomia dos próprios professores, nós também, durante a regência, precisamos estar adaptando novamente nosso projeto de intervenção. E, em acordo com a professora, né, ela permitiu que eu realizasse algumas atividades que havia planejado, mas em momentos específicos, né, não durante toda a aula. Mas foi uma experiência muito enriquecedora de todo jeito. De forma geral, o estágio supervisionado foi uma experiência muito importante para a minha formação, pois permitiu vivenciar na prática conteúdos estudados durante o curso, como desenvolvimento infantil, aprendizagem por meio do lúdico, planejamento pedagógico, mediação do professor e respeito às individualidades de cada criança. E agora finalizo dizendo que essa experiência ampliou meu olhar sobre a educação infantil e reforçou ainda mais meu interesse pela área da educação e pela futura atuação como pedagoga. Muito obrigada pela atenção.